O tema escolhido, não sei se todos receberam o flyer, ele questiona qual é a verdadeira religião. Quando nós falamos acerca de verdadeira religião, nós temos que pensar que nós somos colocados dentro de uma realidade histórica, nós somos colocados dentro de uma realidade temporal e geográfica, de modo que aquilo que nós acreditamos, de modo que aquilo que nós enxergamos e entendemos como forma de adoração, como forma de manifestação daquilo que é uma verdadeira adoração, de modo que nós compreendemos que o adorar a Deus, ele deve seguir determinada ritualística, sempre de acordo com onde você nasce e de onde você está, em qual era você nasceu. Como assim? Se você nascesse no ano de 1600, você acreditaria que o servir a Deus era ir para um determinado templo, e ali você ficar sem compreender cada uma das palavras, mas pelo simples fato de você adentrar num determinado local e ouvir palavras em línguas desconhecidas, porque não era dado aquelas pessoas o conhecimento, e ali ele estava fazendo a vontade de Deus. Agora, se você tivesse nascido lá no Oriente, você na área oriental do mundo, nascido na China, nascido no Japão, a sua compreensão e a minha compreensão de religião seria outro. De modo que nós temos hoje no mundo catalogados 10.000 religiões. Então, eu assustei quando eu vi essa quantidade de religiões, porque eu não sabia. Eu imaginava 2.000, 3.000, mas 10.000 nunca. E quando nós falamos em religião, nós temos que entender que a religião ela é vista como um mecanismo de oposição, devia ser visto como um mecanismo de oposição à queda. Lá no Éden, o que aconteceu? O homem caiu, o homem se afastou de Deus, e, de repente, ele sente aquela necessidade de religar-se a algo ou a alguém que outrora ele estava ligado. E esse é o religare. O termo religião, ele vem do termo religare. Só que esse religare, ele, que é o próprio Cristo, inclusive, essa é outra coisa que eu serei chamado a atenção, porque quando a gente fala acerca de ministração, a gente não dá os conceitos logo direto, mas tem um porquê disso daqui, é proposital. Quando nós falamos de religião, o nosso conceito na nossa mente e na nossa consciência, no nosso coração, ele deve ser ligado diretamente a Cristo, e de modo nenhum nós podemos pensar numa dessas doutrinas, de modo nenhum nós podemos levar à questão de que seja uma instituição, nada disso. No nosso coração, e hoje nós vamos restringir, obviamente, ao cristianismo, dentre essas 10.000 religiões, porque todas as coisas, as Escrituras nos garantem que foram feitas por Ele, para Ele, e nele são feitas todas as coisas, de modo que Ele é digno, e que se todas as coisas existem porque é a vontade do Pai, é a vontade de Deus que assim o fizesse, e todas as coisas se concretizam nele. Mas para poder falar sobre isso, eu quero lançar uma metáfora para vocês. Eu quero que vocês visualizem uma questão. Imaginem que há milhares de anos vocês lançaram uma pedra no mar. Imaginem que uma pedra lisa, uma pedra de uma superfície, sem nenhum problema, nenhuma mácula, nenhuma fenda, nada. E que essa pedra, no curso do tempo, ela vem sofrendo modificações. Como assim, Márcio, modificações? Imagine que vêm algas calcárias e se encostam naquela pedra. E ali sedimenta-se aquele calcário de modo a endurecer. E ali vêm outros animais que morrem e sedimentam o mesmo calcário ali naquela pedra. E aquela pedra, como um ciclo vicioso, ela vai perdendo aquela forma exterior dela, de modo que milhares de anos depois você não consegue mais enxergar aquela pedra de superfície límpida, mas você consegue enxergar tão somente um coral em que vidas estão ali ao redor, em que vidas eles construíram um habitat
para eles, e ali essa pedra, ela, embora ainda presente, embora ainda esteja naquele local, ela não nos é visível a olhos nus. O que se vê é uma alteração no curso do tempo de tudo aquilo que foi inserido nesse tempo que nós estamos falando, amém? E eu quero tratar com vocês sobre alguns aspectos. Por que tratar sobre essa questão botar essa pedra como um exemplo? Todos conseguiram visualizar essa pedra? Todos conseguiram enxergar que essa pedra, outrora perfeita, sem nenhuma rusga, sem nenhum problema, sem nenhuma fenda, ela hoje virou um sedimento, ela virou um abrigo de tantos sedimentos, de modo que não se vislumbra mais essa pedra? Mas eu quero trazer vocês agora para uma outra pedra, quero transportar, já que vocês assim compreenderam, eu quero que vocês abram as Escrituras em Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Mateus 21:42, diz-lhe Jesus: nunca lestes na Escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. O último texto que eu quero ler também, Mateus 16:18, o último texto dessa série, né? Leremos outros textos no curso da administração. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esses três textos, ele nos fala a respeito de uma pedra. Ele nos fala a respeito de o próprio Cristo, que é o local onde deve ser edificada toda a história da igreja. Cristo, ele é o local onde nós devemos edificar toda a nossa adoração. É o local que deve ser construído tudo aquilo que nós temos para poder levar como meio de religar. E a nossa religação com o Pai, ela está intrinsecamente ligada a esse Cristo de Deus. Ela não tem como dissociar por mecanismos de adoração, não tem como dissociar essa nossa religação com o Pai por mecanismos de ofertas, de dízimos, seja por subir ao monte para poder orar, jejum, oração, não, tudo está ligado. Cristo sendo essa pedra viva, nós temos que mudar o nosso foco, mudar o nosso olhar para aquilo que realmente importa como sendo a razão do nosso ser. Eu estou fazendo ainda confusão, mas eu vou pegar aqui, tá? Então, o que isso daqui importa para a gente acerca dessa pedra? Falar da pedra que é Cristo e fazer essa metáfora sobre essa pedra que foi transformada no curso do tempo. Quando nós falamos que Cristo é essa pedra edificada, quando nós falamos que Cristo é essa pedra que deve ser fundamental para a nossa realidade espiritual, nós temos que pensar que o curso da história, ela mudou muito a nossa visão acerca de Deus, ela limitou muito a nossa compreensão, e ela trouxe para os corações um impedimento de nós compreendermos e vivermos a verdadeira graça de Deus, de modo que hoje o que nós vivemos, de modo que hoje o que nós enxergamos é tão somente um espectro daquilo que viria a ser se nós vivêssemos a plena realidade de Cristo. E viver a plena realidade de Cristo é arrancar tudo aquilo que tem coberto essa pedra, e nós precisamos limpá-la, nós precisamos retirar todo adorno e deixar aquela pedra pura, simples. Márcio, mas como que você fala que isso daí tem a ver com a nossa história, com a história da igreja? Existem pelo menos dois textos na Bíblia, e eu quero fazer uma referência com vocês. Eu quero pegar duas passagens, em Apocalipse 2:3 e em Mateus 13, amém? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, para a gente poder entender que no curso do tempo,
o tanto de coisa que foi inserida, na nossa realidade espiritual. Vamos lá? Vamos em Mateus 13 primeiro. Mateus 13, ele fala algumas parábolas. Nós temos aqui 7 parábolas. Essas 7 parábolas, elas prefiguram a história da igreja. E Apocalipse 2 e 3, quando nós lemos as cartas de Cristo para as igrejas da Ásia, ela, embora de modo imediato, ela tenha sido destinada para as 7 igrejas, de modo imediato, aquelas 7 cartas, elas representam todo o período da história da igreja, em que muitas coisas foram sendo distorcidas, muitas coisas foram sendo arrancadas e muitas coisas foram sendo postas por cima da verdade, amém? Então vamos lá, Mateus 13, ele fala sobre algumas parábolas. Ele coloca aqui a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede. Na parábola do semeador, eu gostaria que vocês lessem depois em casa, porque são muitos textos. Essa parábola nos fala acerca do Filho do Homem que veio para poder lançar uma semente. Essa semente, que era a semente da palavra do reino, ela entra em alguns corações, ela era para ter entrado em vários corações, mas ali a Escritura nos mostra 4 tipos de terrenos, dos quais apenas um tem chamado de bom terreno, né? Somente um frutificou e deu a 100, 60, 50, seja quanto for. E isso daí, quando essa palavra ganha, a palavra do reino ganha a vida das pessoas, ganha a vida dos nossos irmãos, ganha a nossa vida, o que acontece? A Escritura nos mostra que, da mesma forma que essas pessoas que foram ganhas, elas foram lançadas para o mundo, para poder também lançar uma semente. Que semente seria essa? Se a semente da primeira parábola é a palavra do reino, a semente da segunda parábola já não é mais a palavra do reino, mas o filho do reino, aquele que foi gerado por essa mesma palavra. Só que, de modo em paralelo, o que aconteceu? A Escritura nos diz que, dormindo o homem, veio o inimigo e lançou o quê? O joio no meio do trigo. Esse joio no meio do trigo, ele representa a mesma obra que está sendo realizada pelo Pai, em paralelo, a mesma obra que tem sido feita pelo Pai, que é a obra de edificação da sua igreja. O inimigo, de modo oposto, ele vem lançar os seus filhos, para que também haja a mesma obra de modo oposto. É a obra que se opõe à obra de redenção, à obra de salvação. E aqui ele fala sobre esse inimigo, esse filho do reino das trevas, que é lançado para poder se opor a essa mesma palavra que outrora nós recebemos. E ele segue falando da parábola do grão de mostarda e do fermento. O grão de mostarda, ele fala sobre a menor das sementes que se torna grande árvore e vira abrigo de todo tipo de demônios. Alguém me dirá, não é demônios, aqui diz aves. Mas se a gente voltar para o texto aqui em Mateus 13, 3, nós vamos enxergar que essas mesmas aves, elas representam os demônios, amém? Que é o que é explicitado bem para a gente em Mateus 13, 19, que fala que é o maligno. Obrigado, pastor. Eu vou me ater tão somente a essas parábolas aqui de Mateus 13, para poder falar sobre, porque hoje a minha visão é falar sobre o que foi, o que levou-se a corromper o reino de Deus, a corromper a palavra do reino e a corromper as experiências que nós temos como cidadãos do reino, amém? Então, vamos partir agora para Apocalipse 2. Eu queria só fazer esse comentário com vocês sobre Mateus 13, para que possamos avançar aqui em Apocalipse 2, de modo a compreenderem. Eu vou voltar a falar desse texto, ok? Apocalipse 2. Quero deixar claro que a minha intenção nessas passagens que eu vou ler
é tratar sobre as máculas ocorridas, ok? Vamos lá então. Carta às 7 igrejas. A primeira carta é para a igreja de Éfeso. Aqui ele fala assim, Apocalipse 2:2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. 6. Tens, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Essa igreja de Éfeso, a primeira igreja, a igreja do primeiro século, ela trata, a igreja perseguida. Éfeso e a igreja de Esmirna são as duas igrejas que elas representam a igreja e o mundo. É a igreja fora do mundo. Nós leremos depois as próximas cartas, que é Pérgamo e Tiatira, que são as igrejas no mundo. Então, eu quero situá-los dessa forma, para que vocês possam agora pegar aquela pedra inicial que eu coloquei na metáfora e começar agora a inserir dentro de cada coisa que eu colocar para vocês. Eu quero que na mente de vocês preencham um pedacinho dessa pedra que vocês imaginaram, dessa pedra perfeita. Amém? Então vamos lá. O que acontece com a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, ela sendo a igreja perseguida, né? Ela aqui fala assim: tens, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas. A gente vê que as obras dos nicolaítas, eles são a obra da hierarquização. Essa igreja, ela foi a igreja que abandonou o primeiro amor, é a igreja que deixa o primeiro amor e começa a viver uma vida em que as coisas elas são mais importantes, a forma de adoração, a forma dentro dos cultos elas são mais importantes, porque na verdade ali há o atendimento aos irmãos, há a realidade da igreja, mas o primeiro amor sendo abandonado, substitui-se por alguma outra coisa que é o quê? Primeiro ele coloca a obra dos nicolaítas se apresentando. Aqui começa, não que aqui já havia a obra dos nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas, mas esse germe da hierarquização, ele já começava a ser implementado. Imagina que você lançou uma semente na primeira igreja, e essa primeira igreja, ela luta contra aquilo. Aí, na segunda igreja, que vem Esmirna, ele fala: eu sei as tuas obras e tribulação, lá no 2:9, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nós falamos de duas igrejas que, ao invés de se manterem puras e imaculadas, embora tenham lutado para isso, que são a igreja perseguida, nós vemos que ali o germe ele é lançado. E aqui eu quero fazer um paralelo sobre aquele momento em Mateus 13, em que, vendo o Filho do Homem e lançando a semente, veio o filho das trevas e lançou outra semente. Imagina que aqui, nesse momento, nós temos duas sementes, uma, na verdade, já germinada e a outra plantada. E nós podemos avançar na terceira carta, na igreja de Pérgamo, que Pérgamo, ele fala sobre, lá em 2:13, 14 e 15, ok? Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e recebe o nome, e retens o nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a quem eu aborreço. Aqui nós estamos falando sobre
um momento de uma igreja em que o século IV, século V, em que a igreja de Cristo, que outrora fora lançada a semente da doutrina dos nicolaítas, hoje eles abraçam a doutrina de Balaão e abraçam a doutrina dos nicolaítas. Imagina que aquilo que era uma semente hoje frutifica. Estão botando na pedrinha de vocês aí uma cobertura, algo que vai impedir você de ver com inteireza aquela pedra inicial que nós lançamos no mar? Ok. Então a doutrina dos nicolaítas, como nós falamos, é a doutrina da hierarquização, é a doutrina em que nós vemos homens governando sobre os cristãos, nós vemos os cristãos se subjugando a pastores, a padres, a bispos, seja lá qual a nomenclatura que quiser escolher. Imagine que as pessoas, elas se deitam àquilo dali, aceitando que o pastor, o bispo, ou o apóstolo, ou o paipóstolo, seja lá quantos nomes criarem nessa hierarquização infinita, cuja única intenção é satisfação do ego, única intenção é satisfazer o eu, é colocar o eu no lugar de Cristo, quando na verdade o Cristo é quem deveria ser o alvo da nossa adoração, quando o Cristo ele deveria ser o único motivo da nossa exaltação, da nossa adoração. E ali coloca-se o homem. Inclusive hoje eu vi um vídeo eu achei aquilo tão estranho. Uma pessoa falava que Deus ele não tem problema com louvores que exaltam o homem. Imagina, meu irmão, você fazer um louvor, você escreveria um louvor de exaltação ao homem, porque esse homem está diante de Deus e Deus quer o melhor para os seus. Eu falei, gente, realmente, essas doutrinas, elas têm vindo, deixando um lastro em cada religião, em cada doutrina, em cada vida, de modo que as pessoas estão perdendo o senso, perdem a noção do que é a verdadeira adoração. Mas nós vamos chegar lá. Então, falando de Pérgamo, ele coloca aqui que o que ele tem é que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque. A doutrina de Balaão, a gente vê lá em Números 22 a 24, depois leiam, ele fala sobre essa venda, é um profeta que ele vendia as profecias, ele falava aquilo que agradava aos homens por um certo preço. E se nós olharmos, mais uma vez, se nós olharmos a nossa realidade, basta que a gente ligue televisão e veja quantos são os enganos que são postos para poder receber dinheiro dos irmãos, para poder dizer assim, olha, Deus vai te dar uma bênção maravilhosa se você depositar tanto na minha conta. Ocorre que isso nem sempre acontece de modo tão claro. E por termos nascido nessa era, muitas vezes nós não conseguimos enxergar que isso faz mais parte da nossa vida do que o que nós imaginamos. Porque a gente recebe o pastor na nossa casa, os pastores, que podem nos abençoar com palavras maravilhosas, mas não recebe o irmãozinho que não pode revidar a visita, o convite, não pode oferecer um almoço, um banquete para a gente. Isso tudo é fruto da mesma raiz. Imagina que essa árvore que cresce, ela gera frutos. Alguns frutos eles são maiores do que os outros, alguns frutos eles geram um fruto mais carnívoro com mais carne do que o outro. Carnívoro ficou feio, com mais carne do que o outro. E esse fruto ele representa exatamente o tamanho dessa obra sendo feita.
o que é visível a olho nu, o que não é visível, que a gente precisa perscrutar o nosso coração para saber se a gente está dentro dessa mesma religiosidade. E, dando sequência, aqui ele fala sobre a doutrina também dos nicolaítas. Essa doutrina dos nicolaítas, ele fala, o termo que ele coloca é subjugar o povo, é o domínio por meio da força num modelo hierarquizado e institucionalizado. Meus irmãos, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar nessa necessidade de mudança, porque nós chegamos aqui agora na igreja de Sardes e Filadélfia, quando eles vislumbraram que havia algo de errado, eles vislumbraram que havia algo que precisava de modificação, tanto que nós temos aqui Filadélfia, a igreja aprovada, Sardes, a igreja aprovada, são as igrejas que ali falam que guardam a palavra, que tem a chave de Davi, mas na mesma leitura do texto aqui em Apocalipse 3, ele fala que ainda assim ali havia o trono de Satanás. Dentro do curso da história, tudo aquilo que era para nós compreendermos acerca de Cristo foi mudado. Nós temos a doutrina de Balaão, que é o evangelho mercenário, doutrina dos nicolaítas, que é o evangelho da subjugação. Vem a doutrina de Jezabel, que eu nem falei dela, né? Doutrina de Jezabel, que é aquela doutrina em que você seduz, é o evangelho da sedução, que subjuga, que manipula. Nós temos a mudança no trono de Satanás, é o evangelho da autossuficiência, é o que diz que que eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu não preciso de Deus, eu não careço de Deus. E quando a gente começa a pensar na nossa realidade, que algo tem nos atrapalhado, a gente tem que entender que Mateus 13, ele fala que uma das parábolas, ele volta ali e fala assim, que há uma pérola que foi achada. Essa pérola que foi encontrada, nós precisamos encontrar também, e nós precisamos abdicar daquilo tudo que nós temos como lastro religioso, para poder viver a verdadeira vida em Cristo. Por que nós temos que fazer isso? Porque ou nós vivemos a graça de Cristo, ou nós vivemos o amor de Cristo, ou nós vamos meramente viver no aspecto religioso, sem conhecer o Pai. Hoje, ao meio-dia, eu recebi um telefonema, dizendo que um amigo nosso tinha se matado. E quando eu cheguei lá, eu larguei os estudos, eu fui lá, e eu cheguei lá, a mãe desse amigo nosso, que ela é muito amiga nossa, ela falou assim: Marcinho, o meu filho escolheu dar fim à vida. E quando ela me disse isso, aquilo dali doeu tanto no meu coração, e a irmã dele veio e falou assim: eu só quero que Deus tenha misericórdia da vida dele. E foi o que eu respondi para ela, eu falei assim: Deus é pura misericórdia, Deus é puro amor. Mas o que acontece é que esse lastro religioso não nos permite compreender que Deus, Ele é tudo, que Deus, Ele é amor, e não há uma sombra de perversidade, não há uma sombra de malignidade nesse Deus, de modo que a religião, ela trouxe uma carga tão ruim, ela trouxe uma carga tão negativa, que as pessoas, elas estão vivendo doentes da alma. E nós aqui temos uma verdade tão grandiosa, nós temos no nosso coração, nós temos recebido na nossa alma um mecanismo de transformação. Eu vou usar a palavra mecanismo para que eu possa aplicá-la naquilo que eu quero falar, porque nós temos um mecanismo de mudança para poder levar para tantas pessoas, porque nós temos visto pessoas que estão enfermas, pessoas que estão carentes. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas não vão passar por doença, que vão passar por enfermidade, não, mas eu estou dizendo que nós temos uma palavra para poder levar para uma pessoa, para uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que realmente pode gerar a vida e a transformação nela.
E aquilo dali me doeu tanto o coração, porque por tantas vezes eu me calei ali, por tantas vezes eu utilizei o momento com eles apenas para poder dizer, para poder me divertir, para poder participar de festas e churrascos e seja lá o que for. A realidade, meus irmãos, é que se nós não abrirmos mão, se nós não abdicarmos do nosso conceito de religião, nós vamos chegar ao ponto que nós chegamos hoje, de dizer: Márcio, todas essas coisas nós abrimos mão. Nós já temos uma palavra boa, nós já somos gerados e transformados por essa palavra que não se liga em ritos. E é aqui que eu quero, o tempo não vai permitir, começar a falar o que eu verdadeiramente vim para falar. Porque todo esse trecho aqui, todos vocês já conhecem. Todos vocês já cansaram de ouvir aqui na igreja falar acerca das 7 igrejas e de Mateus 13. Eu quero parar com essa revisão que eu fiz sobre o que nós temos visto. Eu quero ler um texto de um irmão que eu estava conversando no WhatsApp, e ele colocou assim: ah, irmão, tantas coisas boas Deus tem para nós, né? Irmão, eu me lembro no início, quando me deparei com Cristo, e então eu olhava para o amor dele e me sentia tão feliz. No início me sentia feliz por ser liberto da religiosidade material, usos e costumes. Hoje, meu irmão, isso já não basta. Cada dia que passa quero mais ser liberto de mim mesmo, dessa consciência suja, caída. Tá bom aqui. Então, quando eu li esse texto, eu estava numa conversa com ele sobre essa realidade que deve ser orgânica no nosso ser, que aquela pedra que outrora era uma pedra límpida, que no curso do tempo ela foi deturpada em seu aspecto exterior, a natureza e a essência dela permanece ali. Aquela pedra angular que é Cristo, ela habita o nosso coração, de modo que nós precisamos largar essa nova religião que nós criamos, a religião de dizer que eu sou livre, eu faço o que eu quiser, porque Deus já me redimiu, porque Deus já me salvou, porque esse eu sou livre, ele é um grito ao vento que não fala nada. Sou livre, ele é um grito que você está ecoando para ninguém. Liberdade não quer dizer satisfação dos desejos egoísticos, nunca. Liberdade é em Cristo, é restaurar, é resgatar o religare de Deus, é abdicar do eu para colocar-se diante de Cristo e falar: Senhor, eis-me aqui. Vocês ouviram o louvor que o irmão cantou aqui? Cara, ele estava adorando, eu estava rindo, porque fala tanto ao meu coração, porque eu não consigo enxergar a vida em Deus, se não for no meu próximo, nas necessidades do meu próximo, se não for nas necessidades do meu irmão. Não existe Deus se nós não abrirmos mão do nosso egoísmo, abrirmos mão do nosso tempo, abrirmos mão de nós mesmos, para poder ver a necessidade dEle. Porque não adianta eu dizer que eu amo, isso é farisaísmo, e nós não podemos viver mais farisaísmo. Farisaísmo é fruto da religião caída, dessa religião cujo tempo maculou a Cristo, e nós não podemos mais dar espaço para isso. São tantas pessoas precisando, tantas pessoas carentes disso. Essa religião da não religião, um sistema do não sistema. Não, eu não posso sentir porque antes eu sentia. Não, eu não posso fazer porque antes eu fazia. Para de bobagem. Para de bobagem. Estamos perdendo tanto em Cristo. Estamos perdendo tanto do que o Pai tem para nos dar. Nós estamos perdendo tanto do amor. Nós precisamos mergulhar nesse amor e falar: Pai, me transforma, gera a tua vida em mim, porque fora dele não há nada, fora dele só há engano, Essa pedra edificada, essa pedra angular, 1 Coríntios ele nos diz que é sobre ele que devem ser edificadas todas as coisas. 1 Coríntios 3, essa pedra é onde nós devemos pautar a nossa vida. Esse trono de Satanás, que Apocalipse fala,
é o do eu posso. O trono de Satanás, que se opõe ali à chave de Davi. A chave de Davi que fala da graça, fala do amor de Deus, né? E aí fala do trono de Satanás, que é essa oposição. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós precisamos viver uma nova realidade em Cristo. Nós precisamos abrir o nosso coração. 1 Pedro 2, de 4 a 7. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, para quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi principal de esquina. Esse texto, ele fala sobre a posição do nosso coração. Ele fala que, para aquele que crê, essa pedra é preciosa. Para aquele que crê, ele não vai virar as costas para essa construção do edifício. Meus irmãos, nós somos seres em construção. Nós somos pedras vivas, geradas por Deus, transformadas por Deus. Nós somos essas pedras. E nós temos que escolher ser edificados nessa rocha que é Cristo. Porque os nossos corações, eles precisam experimentar essa transformação. Os nossos corações, elas precisam de precisa viver essa graça em Cristo. Para de olhar para dentro de você, para as suas coisas, para a sua vontade, para o seu querer. Para de colocar impedimentos, para de colocar empecilhos. O tema que eu me propus tratar hoje, vou voltar a ler Tiago 1, vou ler só o 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É claro que Tiago, ele não falava que se você fizer isso, você vive esse religare de Deus. Não, ele falava sobre uma pessoa gerada e transformada em Deus. Ele falava sobre uma pessoa cuja transformação no coração fosse tal que ele não mais olhasse somente para si, mas ele estendesse a mão para as necessidades das pobres, das viúvas, de todos aqueles que precisam, que carecem. Não se trata do fazer ou não fazer, se trata do ser gerado em Deus. Se trata do ser transformado em Deus. A religião verdadeira é você ser gerado em Cristo. A religião verdadeira é Cristo habitando o meu e o teu coração, de modo a transformar a nossa vida, e o amor ser o motivo da nossa adoração, o motivo da nossa vida ser o próprio amor, que é o Cristo. Nós não podemos continuar uma vida em que nós olhamos mais para nós mesmos do que para o nosso próximo. Nós não podemos mais continuar a viver olhando para a necessidade de um ministério desse daqui. E agora eu vou falar sobre o ministério. Hoje eu estava falando com um irmão de Campina Grande. Ele falou assim: nós oramos tanto para que Deus envie pessoas para poder abrir esse ministério aqui. Meus irmãos, tem pessoas sedentas, tem pessoas que estão carentes de ouvir essa palavra de transformação, pessoas que estão precisando arrancar da vida deles toda essa pedra
corrompida, maculada, porque aquilo dali é o que eles têm pautado por mecanismo de adoração e de conhecimento de Deus. Mas eu quero falar para vocês, eles não têm como conhecer Deus dessa forma, porque quando a gente olha para aquela pedra, a gente só vê coral, a gente não vê uma pedra lisa, maculada, limpa, a gente não vê a pureza de Deus, a gente vê um Deus corrompido, um Deus mau, um Deus perverso. Nós temos essa responsabilidade, meus irmãos. Essa responsabilidade não é dos nossos pastores, essa responsabilidade não é minha, não é do Marquinhos, não é de tantos outros irmãos que têm se dedicado à palavra. Essa responsabilidade é de cada um de nós, como corpo de Cristo, edificados na pedra que é Cristo. Nessa obra, sim, nós precisamos ser edificados. Amém? Que Deus guarde o coração de cada um, que Deus gere a vida dele, que Deus transforme o coração. Obrigado pela paciência, obrigado pelo amor e a graça de vocês sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém.